vamos dar seguimento ao nosso estudo dos pronomes. Nós já vimos o que são pronomes pessoais, e nós estudamos os pronomes pessoais de caso reto, que exercem função sintática de sujeito, e os pronomes pessoais de caso oblíquo, que exercem função de complemento. Hoje, para continuar o estudo dos pronomes, nós vamos estudar os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos, certo? Vamos começar falando sobre os pronomes demonstrativos. Bem, vocês sabem o que são pronomes demonstrativos? Vocês já devem saber, é uma revisão, então. Os pronomes demonstrativos são aqueles que têm por função situar a posição de um ser no espaço relativamente à primeira pessoa do discurso, o falante, né? Localizar no próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos mais à frente e situar no tempo um fato ou uma informação. Então, isso significa que os pronomes demonstrativos têm relação com uma ideia de lugar. Eles servem para situar ou para localizar alguma coisa. Certo? Bem, existem formas variáveis e formas invariáveis de pronomes demonstrativos. As formas variáveis são aquelas que mudam a forma como são escritas, mudam digamos, as letras que compõem a palavra, né, para indicar gênero e número. Então, este, esta, estes, estas. Este masculino singular, esta feminino singular. Estes masculino plural, estas feminino plural. Depois, outra forma variável do pronome demonstrativo. Esse, essa, esses, essas. E também aquele, aquela, aqueles, aquelas. Também existem formas invariáveis, que é quando o pronome demonstrativo não muda a sua forma para indicar gênero ou número. É o caso das palavras isto, isso e aquilo. Não existe no português está, nem istos, issos ou issa, aquila, aquilas, não. São formas invariáveis, não mudam para indicar gênero ou número. Bem, e como esses pronomes são empregados? Como eles são usados no texto ou na nossa fala? O pronome este, esta, estes, estas, ou seja, o pronome este e suas variações, serve para situar no espaço quando o objeto ou ser está perto de quem fala. Então, eu digo, este telefone, porque ele está perto de mim, então eu uso a palavra este. No tempo, aliás, no texto, se refere a algo que irá ser dito ou escrito. Então, se eu estou falando sobre os alunos da turma 60, eu ainda não falei quais são os alunos. Então, eu digo, os alunos 60 são estes. Começa a listar. Alice, Bernardo, Bruno, Diogo, Fernando. Eu uso o pronome estes porque eu falei quais são os alunos depois do pronome. Então, eu estou situando essas pessoas adiante no meu texto, e não antes. No tempo, o pronome este indica um tempo presente, o momento da fala, ou próximo da fala. Fez frio
neste fim de semana. Neste fim de semana é um momento bem próximo da minha fala, provavelmente domingo passado, antes de ontem. O pronome esse e suas variações é usado de modo contrário ao este, né? No espaço, ele indica algo que está perto do meu ouvinte ou do meu leitor. Como eu estou conversando com vocês por vídeo, vocês são os meus ouvintes. Se eu perguntasse para o Lorenzo, esse computador é teu? Obviamente, eu não estou falando do computador que está na minha casa, mas do computador que está na casa do Lorenzo. Como o computador está perto do Lorenzo, eu uso a palavra esse. Se eu quisesse falar de algo que está perto de mim mesmo, eu usaria este. Este computador é meu. Bem, no que se refere ao tempo, aliás, ao texto, o pronome esse se refere a algo que já foi dito. Então, Alice, Bernardo, Breno, Bruno, Diogo, esses são alunos da turma 60. Esses alunos fazem parte da 60. Por que eu usei o pronome esse ou esses? Porque eu já tinha falado quais eram os alunos antes de empregar o pronome. Então, eu não poderia usar estes, porque estes dá a ideia de algo que eu vou dizer, e não de algo que eu já disse. No que se refere ao tempo, esse indica algo que aconteceu antes ou depois da minha fala. É um momento próximo, mas é um pouco mais distante do que este, tá? Então, para falar esse ou este no tempo, para indicar uma ideia de tempo, a única diferença é com relação à ideia que eu tenho do tempo. Se eu considero um tempo relativamente próximo, né, eu uso esse. Se eu acho que é mais próximo ainda da minha fala, eu uso este. Bem, os pronomes aquele, o pronome aquele e suas variações indicam no espaço algo que está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve. No texto, indica um elemento que está posicionado anteriormente a outro. Já já eu vou mostrar para vocês. E no tempo, indica algo que aconteceu bem antes da minha fala. Ou vai acontecer se eu chegar àquele tempo, geralmente é algo que está bem longe, no passado mesmo. Tá? Muito bem. Então, aqui eu trouxe uma pergunta. Como assim indicam um elemento referido anteriormente a outro? Vejam, João e Pedro são irmãos. Este, o que está mais próximo é Pedro, então este se refere a Pedro. Aquele, João. Este aqui, vocês deveriam colocar para ficar claro para o leitor, a expressão, deixa eu mostrar aqui, este último. Opa, este último. Por quê? Como eu falei para vocês há pouco, se está para trás do texto, o pronome correto a ser usado é esse. Mas como aqui a gente está fazendo uma comparação entre João e Pedro, dois elementos, aí sim eu posso usar o este, tá? Com a ideia de este último. Aí sim, este último, que é o Pedro, o último que eu falei, adora a praia. Aquele, que é o que está mais distante do pronome, né? Piscina. Então, aquele significa João, tá? Bom,
Agora que a gente já viu os demonstrativos, muito fácil, a gente só precisa saber empregar este, esse e aquele, e saber que esses pronomes dão ideia de uma posição de algo, ou no tempo, ou no espaço, ou no texto. Já que nós já vimos isso, nós podemos falar sobre os pronomes indefinidos. Bem, os pronomes indefinidos acompanham ou substituem o substantivo. Então, eles podem ser pronomes adjetivos ou substantivos. Geralmente, quando os pronomes indefinidos são empregados, eles dão uma ideia de generalidade, de indefinição. E eles sempre se referem à terceira pessoa do discurso. Os pronomes indefinidos também têm formas variáveis e invariáveis. Vamos estudá-las. Bom, dependendo da posição de alguns pronomes indefinidos, como é o caso do algum e do certo ou certa, algum, alguma, ou certo e certa, dependendo da posição, eles vão ter uma ideia. Se eu digo algum momento, em algum momento eu vou falar sobre gramática com vocês. Eu estou dando uma ideia afirmativa à minha fala. Então, certamente vamos falar sobre gramática. Eu não estou precisando quando, mas estou dizendo que vamos falar. Se eu uso o pronome algum depois do substantivo, ele dá uma ideia negativa à minha frase. Então, se eu digo, não falaremos de gramática em momento algum. Se nós falamos certa ocasião, tá? Vocês vão ter que tomar cuidado. Por quê? Certa ocasião, aqui a gente tem um pronome adjetivo. É o caso de termos um pronome indefinido, tá? É o certa que acompanha ocasião. Então, está indefinindo a ocasião. Em certa ocasião, aconteceu tal coisa. Agora, se eu digo ocasião certa, se eu coloco a palavra certa depois do substantivo, muda a classe gramatical. Então, revisando. No caso do algum, se ele aparece antes do substantivo, tem sentido afirmativo. Se ele aparece depois, tem sentido negativo. Mas nesses dois casos, ele continua sendo um pronome. Agora, no caso de certa, se ele aparece antes, ele vai ser classificado como adjetivo, o sentido não vai ser alterado, tá? A única coisa que muda é a classe gramatical. E se ele aparece depois, ele vai ser um adjetivo. Vamos falar agora sobre os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, como o próprio nome indica. Ou seja, pertencimento, dizendo se pertence à primeira pessoa, à segunda ou à terceira. Vejam só. Uma característica típica dos pronomes possessivos é que eles relacionam a coisa possuída, né, à pessoa gramatical possuidora. Então, se eu digo, o pescador preparou sua frágil jangada. Sua é o pronome possessivo. Ninguém tem dúvida disso. É um pronome que acompanha jangada. E indica que pescador é o dono da jangada. Pescador, nesse caso, é o possuidor. E a jangada é a coisa possuída. Reparem que o possuidor determina qual vai ser o pronome que eu vou usar. Se é de primeira pessoa, se é de segunda ou se é de terceira. Por exemplo, se ali não tivesse escrito pescador, tivesse escrito tu, e eu fizesse uma pergunta. Tu preparaste
a tua jangada, eu mudaria sua para tua, porque o pronome possessivo vai concordar com a pessoa gramatical do possuidor. Ou seja, se eu uso uma terceira pessoa ali, o pescador é terceira pessoa, eu tenho que usar uma terceira pessoa no meu pronome possessivo. Se eu uso segunda pessoa como possuidor, segunda pessoa no meu pronome possessivo. Se eu uso primeira pessoa no possuidor, primeira pessoa no pronome possessivo. Mas o gênero não concorda com o possuidor. O gênero concorda com a coisa possuída. Se eu falasse, em vez de jangada, barco, seria o pescador preparou o seu frágil barco. Vejam que seu, eu usei seu por causa de pescador. Né? Seu, não usei teu, por exemplo. E está no masculino por quê? Por causa do barco. Mudou de sua para seu porque eu mudei o gênero da coisa possuída. Então, os pronomes possessivos concordam em pessoa com o possuidor e em gênero com a coisa possuída. Se eu dissesse barco e segunda pessoa, tu preparaste o teu barco? Vejam que teu mudou agora também para o masculino para concordar com barco. Ok? Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, para indicar a primeira pessoa do singular. Teu, tua, teus, tuas, para indicar a segunda pessoa. E também seu, sua, seus e suas, quando a gente está falando com, no caso, empregando você, né? Que a segunda pessoa que indica o interlocutor, tá? Mas é a terceira pessoa gramatical. E seu, suas também, terceira pessoa gramatical, dele ou dela, tá? No plural, nosso, nossa, nossos, nossos, vosso, vossa, vossos, vossas, ou de vocês, e seu, sua, seus, suas, ou deles, delas.